Olá, é muito bom voltar a estudar a Bíblia com você. Eu quero te convidar nesse momento, venha, abra sua Bíblia e vamos nos aprofundar de Levítico 17, 18. Antes de entrarmos propriamente, eu quero só fazer uma recordação do que estudamos em Êxodo e depois o que simboliza Levítico. Nós estudamos 3 leis. As 3 são fundamentais e em todo o Velho Testamento elas sempre vão ser articuladas. Primeira lei, lei moral. A lei moral era a expressão da natureza e da vontade de Deus. Para quem? Para o homem. E como referência, a lei moral usa a santidade de Deus. Por isso que nós não podemos perder de vista que a lei moral ela tem como base Deus, a sua santidade. Então nós vemos também a lei civil, a constituição que Deus dá para o povo de Israel, visto que eles estavam saindo de povo, de tribo, agora para uma grande nação. Então Deus dá para eles um modelo para toda a humanidade de uma constituição. E essa lei civil, então, ela regulamentava o relacionamento deles com familiares, com os próximos, em relação aos seus negócios. Então, tudo estava bem regulamentado com a lei civil. E nós temos, então, a lei cerimonial. Por quê? Eles precisavam desse conjunto de normas, que seriam, então, o vínculo, o acesso a Deus. Então, a realização do culto judaico. Então, Levítico 17, estamos justamente permeando agora com a lei cerimonial. E essas leis, elas governavam Israel. E era muito importante que o povo entendesse bem essas leis. Por isso que nós vemos Moisés relembrando e Deus fazendo com que o povo, na prática, entendesse essas leis. Agora, novamente, nós vemos 3 situações que Deus fala novamente e eu quero destacá-las agora. Essas leis cerimoniais exigiam do povo de Israel que eles fossem puros. A mesma coisa de nós hoje. Não nos enganemos, nós, para nos apresentarmos a Deus, para nos colocarmos diante da presença de Deus, precisamos buscar santidade. E esses tempos atrás eu li uma frase muito interessante que eu trouxe para mim: adoração pura requer costumes puros. Não está em moda falar costume. Seria assim, eu mudaria a palavra para uma disciplina pura. Uma disciplina onde é que dia a dia eu preciso colocar metas, objetivos, eu preciso querer fazer para chegar na presença de Deus Santo, né? E quero logo falar então do capítulo 17, logo no versículo 4, algo muito interessante. O Senhor diz a Moisés que todo israelita que fosse sacrificar deveria então trazer o seu animal à porta de entrada da tenda do encontro. Olha só que legal. A entrada, e era só uma. O que isso te faz lembrar? Que quando nós queremos chegar na presença de Deus, só tem uma porta. E essa porta é Jesus. Não tem outra. Não tem outra escapatória. Não tem uma segunda, uma terceira. Legal, né? Jesus é a única porta. Ele é o único caminho. E logo em seguida, no versículo 7, Deus, sabendo que os israelitas entrariam numa terra que havia muita idolatria, Deus exorta tanto a israelita como qualquer estrangeiro que morasse no meio deles, que não fizesse nenhum sacrifício a demônios. Entenda, outros deuses são demônios. Então, ele fala claramente, não façam isso. E depois nós vamos ver Deus exortar o povo de Israel quanto à questão de comer sangue. Lá atrás, no capítulo 7, nós já vemos Deus falando sobre isso. No capítulo 7, versículo 26 e 27, nós vimos aqui que Deus fala sobre o sangue. Fala assim, onde quer que vocês vivam, não comam o sangue de nenhuma ave nem de animal. Quem comer sangue será eliminado no meio do povo. Então eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, ou investir mais tempo sobre isso, porque eu quero ressaltar algumas ligações, algumas pontes com o Novo Testamento. Se você voltar mais atrás, lá em Gênesis
9, versículo 4, Deus já fala que sangue é vida. Então Deus já deixa bem claro, sangue é vida. Não esqueça disso. Quando está falando para não comer sangue, está falando de não comer vida. Lá em Atos 15, 19 e 20 fala a mesma coisa, tá? De não comer sangue. Se olharmos para esse texto, eu quero tirar 2 princípios. Sangue, o que é sangue para Deus? Sangue é para Deus e deve ser considerado com profunda reverência. O sangue vem de Deus. É Deus que faz o animal. É Ele o dono e autor da vida. Então, ele quer dizer o seguinte, o sangue foi destinado, nesse caso, a ser um substituto para os nossos pecados. E por que o sangue nunca poderia ser comido? Porque Deus fala, o sangue não poderia ser comido porque seria um significado de uma autorredenção. Para nós talvez não faça muito sentido, porque nós não somos israelitas, mas lembrando que nós já estudamos sobre as ofertas que eles faziam de expiação de pecado. E o que era usado? Para nós não conseguimos entender quando o sacerdote pegava aquele sangue e fazia o quê? Ele espirrava sobre o altar. Isso significa expiação do pecado do homem. Nós lembramos de alguns sacrifícios. Vamos voltar lá no Jardim do Éden, como Adão e Eva pecaram. Deus foi até o jardim e ao vê-los em pecado, Deus sacrificou um animal para vesti-los. Um animal teve que ser morto. Simbolicamente, um animal morreu pelo outro, por um outro ser humano. Nós vemos também Abel fazendo um sacrifício que agradou a Deus, um sacrifício de sangue. Noé também faz um sacrifício depois, quando sai da arca, sacrifício de sangue. Mas qual é o sentido do sangue? No Velho Testamento, o sangue, o animal morria e o seu sangue era aspergido para o pecado do homem ser então perdoado. Se nós olharmos o que Deus fala, olha o que Paulo fala lá em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Então toda vez que eu pecar, eu deveria ser morto. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Mas por quê? Porque lá em Hebreus 9, 22 fala assim, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas foram purificadas ou são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão. E entendam, Jesus já fez o último sacrifício com o seu sangue. Em Apocalipse 5:9 diz, tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E continuando em 1 Pedro 1, 18, 19 diz, fala, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e de ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Jesus, hoje, ressuscitado na presença de Deus, nos chama a atenção que o sangue dele cobriu já o nosso pecado e que hoje nós temos acesso à presença do Senhor, livremente.